Pressão alta, ela está presente em 30% dos brasileiros. Será que é o seu caso? Então fica aqui comigo que eu sou a doutora Stephanie, cardiologista, e hoje nós vamos descobrir os detalhes da hipertensão arterial e seus fatores de risco. Agora no dia 26 de abril, celebramos o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E por que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e nós, cardiologistas, defendemos tanto esse combate e prevenção dessa doença? Porque a hipertensão ela é a principal causa de infarto e AVC, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Por isso a importância de identificar seus fatores de risco, de tratá-la adequadamente. Os fatores de risco da pressão alta são especialmente idade acima de 40 anos, obesidade, histórico familiar de hipertensão, mulheres que já tiveram hipertensão durante a gestação com histórico de pré-eclâmpsia e também um alto consumo de sal, especialmente se isso estiver associado a tabagismo. Todos esses fatores contribuem para o aumento dos níveis da pressão arterial, que deve ser medida de forma adequada no consultório, em um ambiente tranquilo, com pelo menos 5 minutos de repouso, não tendo fumado nos últimos minutos, não estando com a bexiga cheia, nem tendo feito uma atividade física vigorosa nos últimos 30 minutos. Da importância de se consultar com o médico da sua confiança, que utilize a técnica adequada para a medição dessa pressão arterial e que, se for o caso, confira de fato esse diagnóstico através de um exame que chama Mapa 24 horas, em que poderemos ter uma noção da média da sua pressão arterial tanto durante o dia quanto durante a noite, de madrugada, por exemplo. Porque a gente sabe que um dos fatores de risco para a hipertensão também é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Aqui no canal já até coloquei um vídeo sobre esse tema. Outros dois fatores de risco importantes para hipertensão arterial é o aumento do ácido úrico e o fato de ser uma pessoa de pele preta ou parda. Isso porque a genética influencia muito sobre a rigidez arterial. Eu tenho inclusive um artigo científico em que mostro a associação entre os níveis elevados de pressão arterial em pessoas de pele preta e parda e os níveis de ácido úrico elevados nessa população. Vou deixar aqui também o link desse artigo científico que eu publiquei numa revista internacional sobre hipertensão arterial. Uma vez sendo feito o diagnóstico de hipertensão, alguns exames complementares deverão ser solicitados. Até porque o valor de pressão pode mudar em relação à meta de controle conforme os fatores encontrados nesses exames. Tem pessoas que uma pressão até 14/9 pode ser tolerável, porém outras com diabetes ou problemas nos rins precisarão ter uma pressão mais bem controlada aí na faixa do 12/8. Isso vai depender do seu fator de risco cardiovascular. Nós vamos então identificá-lo através de exames, como por exemplo exames de sangue laboratoriais, em que haverá uma dosagem de glicose, de colesterol, de ácido úrico, também de exames de tireoide para identificar um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que também podem influenciar na sua pressão. Além dos exames de sangue, serão solicitados o eletrocardiograma, que inclusive aqui no Hospital Águas Claras, onde eu trabalho, é feito imediatamente antes da consulta, para que eu possa já avaliá-lo durante essa consulta médica. O eletro vai nos trazer informações sobre risco de isquemia, de arritmia e de sobrecarga ventricular, que é o que leva à insuficiência cardíaca. Aqui no canal já publicamos também um vídeo sobre insuficiência cardíaca, que é o coração grande, e vou deixar também o link dele aqui. Essa insuficiência cardíaca vai ser melhor identificada através do exame do ecocardiograma, que é um exame também que eu sempre solicito para os hipertensos, para identificar aumento do tamanho do coração e possíveis alterações nas válvulas cardíacas. O Doppler de carótida também vai nos ajudar com a identificação e estratificação desse risco cardiovascular, procurando identificar se existem placas de ateromatose, que são aquelas placas de colesterol ruim que vão obstruindo as artérias que mandam sangue para o cérebro. O teste ergométrico, que é aquele na esteira, vai também identificar
o risco de isquemia e como a pressão está se comportando perante o exercício. É muito comum aqui no consultório algumas pessoas quererem saber se já podem fazer academia, se estão liberadas para atividade física, e esse teste ergométrico vai nos trazer essa informação, especialmente no paciente hipertenso, para saber se com o tratamento ele já começou a estar numa fase de hipertensão controlada. E qual é o tratamento? Existem pelo menos 4 classes de medicamentos que são de primeira linha para o tratamento da hipertensão arterial. A Diretriz Brasileira de Cardiologia coloca uma lista de todas essas medicações, algumas têm alguns efeitos colaterais, outras não. Algumas são inclusive gratuitas na farmácia popular, naquelas farmácias comerciais, mas que tem aquela plaquinha "aqui tem farmácia popular", e alguns outros precisam ser comprados, mas que podem ser escolhidos devido a uma determinada resistência individual. Por isso a importância da análise do seu cardiologista conforme cada um desses exames que vão ser feitos e trazidos no consultório. Por fim, é importante a gente avaliar causas de hipertensão secundária. Aqui no canal mesmo a gente já colocou alguns vídeos sobre hipertensão tem cura? Pode uma pressão alta voltar ao normal? Em alguns casos sim, especialmente se for uma hipertensão secundária. Por exemplo, a secundária a uma obesidade, secundária a uma apneia do sono, e que corrigido esses fatores, a pessoa volta a ter pressão arterial normal. Inclusive, crianças podem ter pressão alta por causas secundárias, por exemplo, doenças nos rins, doenças nas artérias, como por exemplo uma coarctação de aorta. Durante o meu doutorado eu fiz também alguns artigos científicos sobre a análise de pressão arterial em crianças. Vou colocar aqui o link deles. E o que nós identificamos em mais de 1.500 crianças estudadas é que quanto maior o peso dessa criança, quanto maior o sobrepeso e obesidade nela, maior o risco de desenvolver hipertensão arterial. Daí a importância dessa prevenção, desse combate a essa doença que é tão comum no Brasil e no mundo, mas que pode ser avaliada e tratada de forma eficaz. Se você conhece alguém que tem pressão alta, ou na sua família existem muitos casos de pressão alta, encaminhe esse vídeo no grupo da família, para que mais pessoas possam se cuidar e prevenir as doenças graves que podem se associar a essa doença, como por exemplo o infarto e o AVC. Um abraço!